nome do Senhor. Atos, capítulo 3, nós iremos ler os 10 primeiros versículos que contam-nos uma história poderosa de uma cura. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, que milagre estrondoso. Este é um dos milagres mais conhecidos, registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Para que venhamos entender o contexto, é importante dizer aos irmãos que, nesta ocasião, Jesus já havia cumprido o seu ministério na terra, havia morrido como profetizou os profetas, e como esperado, morreu na cruz do Calvário, e morreu pelos nossos pecados. Mas pelo poder de Deus, ressuscitou ao 3º dia, e a sua morte e ressurreição nos traz vida, e vida com abundância. Jesus, ao 3º dia, era um domingo de manhã, vence a morte e o inferno. As mulheres vão até o sepulcro, mas não havia mais corpo. Havia apenas lençóis e a pedra removida por anjos. Não encontraram o corpo de Jesus. Os discípulos, alguns deles caminhavam no caminho de Emaús, e Jesus o encontra, e a Bíblia vai dizer que é no partir do pão à mesa que os olhos daqueles discípulos se abriram e podem contemplar e perceber que Jesus já não estava morto. Pedro volta a pescar, e depois de uma madrugada inteira, depois de uma pesca infrutífera, há alguém na praia que dá uma ordem: joguem a rede do lado direito do barco, e naquele momento uma pesca milagrosa acontece. E esta é a segunda pesca milagrosa que acontece na vida de Pedro e dos discípulos, e eles reconhecem que aquele que estava na praia não era outro senão Jesus Cristo ressurreto,
E quando eles chegam até a praia, a Bíblia diz que há brasas, peixes e pão. E neste momento Jesus indaga a este discípulo chamado Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Então, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus esteve com esses discípulos por alguns dias, e o livro de Atos começa logo no capítulo 1, com o diálogo de Jesus para com seus discípulos. E esse diálogo consiste em dizer: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos estão curiosos o que haveria de acontecer, e Jesus vai dizer: não vos compete conhecer tempos, épocas, mas não se ausente, porque haverá um enchimento do meu Espírito, do alto vocês receberão poder. Pedro discursa no capítulo 2 de Atos, depois que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles primeiros crentes. E no capítulo 3 nós vemos Pedro e João, a hora terceira, às 3 horas da tarde, indo em direção ao templo com um objetivo. Qual é o objetivo, pastor Héctor? Eles estão indo orar. E pelo contexto bíblico que nós lemos, nós vemos que ali nas escadarias do templo, na porta chamada Formosa, um homem era colocado diariamente. Em algumas traduções da Bíblia vão dizer que este homem era coxo, isto é, ele tinha uma deformidade, uma deficiência física que o impedia de andar normalmente. E o fato de observarmos que ele era colocado todos os dias ali para pedir esmolas, nos faz entender que não era uma deficiência qualquer. A Nova Versão Internacional, a qual nós lemos, diz que este homem era aleijado, isto é, ele não andava, precisava de auxílio para se locomover. Este homem estava acostumado a pedir esmolas, e neste dia, Pedro e João, esses discípulos que tiveram experiências com Jesus e foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, estão se dirigindo ao templo. E aquele homem, cujo não sabemos o nome, estende a mão e pede a Pedro e João uma esmola. Naquele exato momento, a Bíblia diz que Pedro se dirige a este homem dizendo: olhe para nós. E aquele homem dá toda a atenção aos discípulos, porque a Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa, esperava receber alguma esmola. As próximas palavras de Pedro são poderosas. Ele vai dizer: homem, eu não tenho prata e nem ouro. Em outras palavras, eu não tenho sequer uma moeda para lhe fornecer, mas o que eu tenho, isto é, o que eu carrego, o que está sobre mim, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A palavra de Deus vai dizer que imediatamente os pés, os tornozelos daquele homem se endireitaram e ficaram firmes. E ele de um salto se coloca de pé. E aquele homem que não podia andar,
aquele homem que precisava ser carregado por alguém e que vivia de esmola, agora estava andando, saltando e louvando a Deus, deixando todos os espectadores boquiabertos, porque um milagre aconteceu. Aleluia, um milagre aconteceu. Mas quando eu olho para esta passagem bíblica, meus queridos, eu entendo que esta passagem não tem nada a ver com Pedro. Esta passagem não tem nada a ver com João. Porque quando nós observamos o versículo 12 deste mesmo capítulo, o 11, a Bíblia vai dizer que aqueles espectadores, quando viram acontecer um milagre através da vida de Pedro e João, ficaram perplexos e se aproximaram deles. Mas olha o que diz o versículo 12: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Observe o que Pedro está dizendo. Vocês estão olhando para nós, vocês estão buscando algo de nós, vocês estão pensando que o poder está em nós, vocês estão pensando que porque somos piedosos isso aconteceu. E na sequência do texto, Pedro vai anunciar que o que aconteceu porque há poder no nome de Jesus. Então este texto não fala sobre um coxo que foi curado. Esse texto não fala de Pedro, não fala de João. Esse texto não enfatiza o milagre. Este texto enfatiza o poder que há no nome de Jesus. O que tenho lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia, aleluia. Qual que é a implicação para nós, meus queridos? Primeiro, muitas vezes nós também esperamos o básico. Aquele homem esperava uma esmola, aquele homem esperava uma moedinha, mas quando o nome de Jesus entra em cena, o ordinário é invalidado, e aquilo que é ordinário se transforma em extraordinário. Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu. Muitas vezes nós esperamos o básico de Deus, mas quando o nome de Jesus entra em cena, aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aleluia, é elevado a um patamar do extraordinário, aleluia. E no ambiente onde o extraordinário acontece, aleluia, milagres são vistos, aleluia. O impossível pode acontecer. Aleluia. Existem situações, meus queridos, em nossa vida que estamos vivendo diante de um impossível, mas eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus, e que você pode declarar o nome de Jesus diante da tua dificuldade. O milagre não é exclusivo ao coxo, ou ao aleijado, ao enfermo. O milagre acontece na vida daqueles que clamam e reconhecem o nome de Jesus como sendo poderoso. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 9, e nos revelar que Deus o exaltou, a saber, Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que todos os
querubins, serafins, anjos no céu se dobram diante de Jesus. Todos que estão na terra, poderosos, reis, rainhas, governantes, têm que se dobrar diante de Jesus. Nós estamos vivendo um período de guerra na terra, meus queridos. É bomba para lá, é bomba para cá, é drone, é avião. Só Jesus para ter misericórdia. Mas quando Jesus se manifestar, todos esses poderosos terão que se dobrar diante dele, porque todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Os que estão debaixo da terra, todo o inferno vai tremer e treme diante do nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, não há enfermidade que prevaleça, não há problema que prevaleça. Diante do nome de Jesus, as coisas acontecem, o sobrenatural se manifesta. E por que isto? Porque o nome de Jesus é como se fosse uma palavra mágica, ou uma fórmula mágica. Não, porque este nome carrega uma autoridade, a autoridade do próprio Deus, a autoridade do próprio Cristo. Aleluia! Quando nós lemos o texto a partir do verso 7, o verso 8, nós iremos observar que a cura foi imediata. Os pés e os tornozelos se firmaram. O homem entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Vocês conseguem imaginar isso, meus queridos? Alguém que era aleijado de nascença, pastor Roberto, nunca tinha andado, nunca tinha experimentado. No normal, a criança vai crescendo e tem um período que vai, aprendendo a andar. Esse milagre é estrondoso, o nome de Jesus é poderoso. A criança vai aprendendo a andar a partir de um aninho. Tem crianças que antes, mas a partir de um aninho, a criança começa a dar os primeiros passos, meio desequilibrados. Os pais ficam doidos nesse período. Toda quina de imóvel tem uma borrachinha para proteger, é ou não é? Primeiro gatinha, depois se levanta, fica firminho, dá os primeiros passos, corre até os braços da mãe, até os braços do pai, até firmar os pés. E até hoje, minha filha tem 4 anos, a mais nova, a Estela. Quando ela sai correndo, eu fico assustado. Meu Deus, equilibra essa menina ainda. Porque ela tem 4 anos, está ainda aprendendo a correr. Agora aqui, amados, um aleijado de nascença, nunca tinha andado. A Bíblia diz que ao estender a mão para ele, de um salto ele se coloca de pé. Coisa linda é isso, amados. Ele se coloca de pé e ele começa a andar. Só que ele só não anda, a alegria toma conta do coração desse homem, que ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus vai dizer, está registrado em João 14, versículo 13 e 14: tudo o que vocês pedirem a Deus, eu farei. Não, Jesus vai dizer: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em Lucas 10:17, os discípulos estão maravilhados, eles voltam da grande comissão e eles dizem: Senhor, até os demônios se submetem pelo teu nome. Aleluia, que coisa linda é isto! O nome de Jesus é poderoso. Agora nós precisamos entender, meus queridos, como igreja do Senhor, como nós nos relacionamos com o nome de Jesus. Deixa eu te contar um segredo. Assim como aconteceu com Pedro e João nessa passagem, Deus confiou à sua igreja o nome de Jesus. Se um incrédulo falar em nome de Jesus, e a gente vê hoje muitas piadas com Jesus, muitas piadas com o cristianismo, muitas piadas com o nome de Jesus. E aí alguém vai dizer: o nome de Jesus é poderoso, como pode? O nome de Jesus foi confiado a nós que somos igreja. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, olha o que Jesus vai dizer:
Então Jesus aproximou-se deles e disse, deles quem? Dos discípulos, e nós somos a continuidade, porque somos discípulos de Jesus, seguimos a Jesus, estamos em Deus, através de Jesus, fomos curados, resgatados e transformados por Jesus. Então Jesus aqui nesse texto diz aos discípulos, mas deixa para todos nós a mesma missão, e derramou sobre mim e sobre você o mesmo poder, amém? Nós precisamos compreender isto. Jesus vai dizer, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha a declaração de Jesus, foi-me dada alguma autoridade? Não, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, aí ele se dirige a nós, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo, o meu poder está sobre vocês, eu estarei com vocês, a autoridade que me foi dada, quando vocês fizerem menção do meu nome, com fé, aleluia, eu estarei com vocês. Em outras passagens bíblicas, Jesus vai dizer, tudo que vocês ligarem na terra, será ligada no céu. Ele nos deu a autoridade espiritual. Levante a sua mão, aleluia, e diga, se eu sou igreja, Ele me deu a autoridade espiritual. Lucas 10:19, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo a nós, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, nada lhes fará dano. Aleluia, sobre você há uma autoridade, e você pode fazer menção do nome de Jesus, amados. Aleluia, qual que é o problema? Pastor, o problema está dentro da minha casa. Eu quero corroborar com aquilo que já foi ministrado aqui pela pastora Fabiana. Aleluia, clame o nome de Jesus dentro da tua casa e haverá libertação. Clame o nome de Jesus e haverá paz. Clame o nome de Jesus e haverá cura, porque há poder no nome de Jesus. O que nós não podemos, meus queridos, é nos acostumar e ter como prática de fé algo mais ligado à religião do que à fé. Muitas coisas não acontecem, amados, porque nós, muitas vezes, distraídos, nos tornamos religiosos. A nossa oração é religiosa. A gente ora e termina como se fosse qualquer coisa dizer, eu te peço isso em nome de Jesus. A gente cria o hábito, já está na prática religiosa, quase que vira uma reza. Senhor, abençoa o meu dia. A gente acorda de manhã, Senhor, abençoa o meu dia, que o Senhor esteja comigo em todos os momentos, me livra de todo mal, guarda a minha família, em nome de Jesus, amém. E a gente não entende o poder que há no nome de Jesus. Quando nós clamamos, quando nós fazemos menção do nome de Jesus, os céus se movem. Os céus se movem. O que acontece aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos é um mover dos céus sobre a vida deste aleijado. Mas sabe o que é mais incrível, amados? É a convicção de Pedro ao dizer, o que eu tenho, eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Lendo o texto, a gente percebe que não há hesitação. Não há hesitação, será? O que há aqui nas palavras de Pedro é uma convicção profunda. Convicção profunda. E Deus nos trouxe aqui nesta noite
para nos dar esta convicção profunda de que todas as vezes que a gente orar e proferir o nome de Jesus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas irá se manifestar. Aleluia! Irá se manifestar. E a Bíblia diz que boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor sobre nós. Então nós precisamos ser forjados pela palavra de Deus, e não nos encontrarmos frouxos na hora da angústia. Provérbios vai dizer: se você se encontrar frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Quando nós entendermos que não tem nada a ver conosco, mas com o nome e a autoridade que a nós foi confiada, as coisas mudam, meus queridos. As coisas mudam, até a nossa oração muda. E o objetivo que Deus me deu, e eu quero repartir com vocês, através da meditação desta palavra, é que eu, pastor Héctor, quero orar, quero declarar e quero viver com maior convicção todas as vezes que eu proferir o nome de Jesus. Todas as vezes que eu declarar o nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Aleluia, porque este nome é poderoso. Paulo recebe essa revelação, eu já citei o texto de Filipenses 2:9, o nome dele foi exaltado sobre todo nome. E a pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar: qual é a sua dificuldade? Qual é o seu impossível? Qual é o momento que você vive? Deus te trouxe aqui para dizer, em nome de Jesus, que hoje é o tempo de renovar a sua confiança no poder que há no nome de Jesus. Renove a sua confiança, porque quando nós declaramos este nome, coisas grandes acontecem. Quando nós declaramos este nome, uma transformação começa a acontecer de dentro para fora. Isso é lindo. Não é só os milagres externos que vemos, mas é o milagre interno que muitas vezes ninguém vê, mas a gente percebe que tem algo mudando na nossa relação com Deus. Relacionamento com Deus. Quando nós oramos com fé e entendemos que há poder no nome de Jesus, coisas grandes acontecem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós invocamos o nome de Jesus, os céus se abrem, cadeias caem, vidas são saradas. Eu vou repetir. Quando nós invocamos o nome de Jesus, os céus se abrem, aleluia, cadeias caem, vidas são restauradas. Aleluia! Oh, aleluia! Eu creio. Oh, aleluia! Eu creio, Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Quando nós invocamos o nome de Jesus, cadeias caem, os céus se abrem, vidas são restauradas, coisas grandes acontecem. Eu não sei onde está a sua esperança nesta manhã. Eu não sei onde está a sua esperança nesta manhã, meu querido e minha querida, mas eu te convido a clamar o nome de Jesus. Talvez este culto seja marcado pelos momentos de oração. Nós já fizemos uma oração pela família, e agora eu quero te convidar a orar pela sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Independente de qual seja a sua circunstância, talvez você esteja aleijado emocionalmente nesta manhã.
pelas intempéries da vida, tantas coisas aconteceram que te deixaram manco. Você não está mais saudável emocionalmente. Hoje é manhã de cura. Deus, Ele cura as emoções. Coloca tudo no lugar, porque o nome de Jesus é poderoso, e nós faremos menção deste nome aqui. Talvez a sua doença é espiritual. Você está aqui dizendo: pastor, eu passei por tantas dificuldades na vida, que espiritualmente eu dormi, espiritualmente eu estou morto. Eu leio a Bíblia e continuo apático. Ah, meu querido, independente da tua fé, eu quero dizer em nome de Jesus: haverá ressurreição para você. Aleluia. Este aleijado não precisou crer para receber, mas quando o nome de Jesus foi mencionado, a cura veio, o milagre veio, a resposta veio. Talvez você esteja aí machucado, machucada, e no seu coração você diz: pastor, eu não consigo ter fé. Aleluia. Eu quero dizer que o nome de Jesus é mais poderoso do que o tamanho da tua fé. Em nome de Jesus, seja alcançado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja alcançado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, que a sua vida seja alcançada por curas milagrosas. Em nome de Jesus, que o teu emocional encontre agora refrigério, respaldo na palavra. Ah, que o teu emocional nesta noite venha a ser transformado em nome de Jesus. Se por acaso a tua casa esteja sendo assolada por enfermidades, nós declaramos cura em nome de Jesus dentro da tua casa, no meio da tua parentela, na tua vida. Senhor, visita os ossos, visita os nervos, visita os músculos, visita o sangue, visita os órgãos vitais, visita, Senhor, o físico. Traga cura, toda enfermidade caia por terra em nome